da TV Uniceub, no programa de hoje vamos tratar de alguns assuntos importantíssimos nesses tempos. No estúdio, uma entrevista com o presidente da CAESB sobre a crise hídrica no DF. Nas pistas e no palco, as dicas de Átila Abreu, piloto da Stock Car. E no cinema, discussões sobre gênero abrem espaço para mais liberdade e menos preconceitos. O programa TV Uniceub está começando agora. O Top 10 Empresarial de Janeiro trouxe à cidade duas grandes feras, o palestrante Arthur Ximenes e o piloto da Stock Car, Átila Abreu. Acompanhe agora com a gente um pouco da trajetória, da experiência e das lições que eles deixaram conosco aqui em Brasília. Sou bicampeão brasileiro de kart, campeão da Copa do Brasil, campeão sul-brasileiro, fui terceiro lugar no Campeonato Europeu de Kart, fui vice-campeão alemão de Fórmula BMW, piloto oficial da Mercedes também na categoria e recentemente eu fui vice-campeão da Stock Car. Meu pai queria me colocar no esporte, eu era criança, tinha 7 anos de idade, para que isso me moldasse como um esportista e tudo mais. E por acaso, ele tinha um jet ski e o mecânico do jet ski também preparava o kart de final de semana para um pessoal lá em Itu, no interior do estado de São Paulo. E aí ele convidou meu pai me levou na época, eu tinha de 7 para 8 anos, eu gostei. E aí meu pai me colocou numa escolinha de kart e eu comecei a brincar. Então aquela brincadeira foi virando sério, eu comecei dos treinos a partir para as competições e aqui estou até hoje vivendo do automobilismo. Hoje eu falei um pouco sobre empreendedorismo, na verdade eu quis trazer aqui um outro tema, um pouco de curiosidade da vida de um piloto fora das pistas, né? Acho que as pessoas já ouviram muito falar dos esportistas, histórias de superação, e eu quis trazer um outro tema, porque no meu caso em específico, eu tenho todo um trabalho fora das pistas também, voltado a desenvolver uma empresa para captação de patrocínio, como lidar com os clientes, relacionamentos e tudo mais, algumas estratégias para você abordar os clientes, então foi um pouco mais por esse enfoque que eu trouxe, que é o que eu faço no dia a dia quando eu não estou competindo nas pistas. Eu acho que um item muito importante é que as pessoas cometem um erro muito básico, que quando você vai negociar, você vai falar com o cliente, abordar, você se preocupa sempre com o que você precisa, né? Aquilo que você te interessa, o que você quer, você acaba colocando em primeiro plano. E, na verdade, quando você quer ter um sucesso numa negociação, você precisa colocar em primeiro plano o que aquela outra pessoa precisa, né? É assim que eu costumo trabalhar, sempre visualizando o que o meu cliente, o meu parceiro, a empresa que me patrocina, o que é importante para ela. E aí quando eu identifico o que é importante para ela, eu tento obviamente atrelar com aquilo que é importante para mim. Geralmente você consegue criar algum vínculo e você acaba apresentando algo mais interessante, uma solução mais completa para a empresa, automaticamente sua chance de sucesso acaba sendo bem maior nessa negociação. Eu trouxe um case de 2 patrocinadores meus, uma situação bem complicada de um dos patrocinadores, que é a Paina, do qual ela tinha um problema muito grande financeiramente de como alocar todo o investimento que ela gostaria de fazer dentro daquele ano. E aí, pensando um pouco mais, eu pus em exercício e trouxe uma solução para ela, do qual ela conseguiu fazer tudo, investindo menos e atingindo mais pessoas. Eu acho que uma frase bem importante é: seja você mesmo, seja autêntico. Acho que isso faz toda a diferença numa negociação. A minha formação é comercial. Eu trabalho desde os 13 anos, já fui engraxate, camelô, trabalhei em loja, restaurante e prossegui na área de vendas a minha vida inteira. E sempre fui uma pessoa de fácil comunicação, sempre gostei de comunicar e tenho na minha formação a palavra generosidade. Eu sempre fui prestativo, quis ajudar e que quando a gente não tem recurso financeiro para ajudar, a gente ajuda com a palavra, com a opinião, com uma sugestão. E aí, depois de 20 e poucos anos como executivo de vendas, aí eu falei assim, não, vou tocar minha vida agora ajudando o próximo, vou deixar um legado. E aí comecei, nos 2 primeiros anos quebrei, porque o segmento, a palestra é muito bonita, é muito bacana, é muito romântico, mas é uma vida bastante dura, você tem que trabalhar muito, você tem que prospectar todos os dias, você tem que acertar sempre, você não tem o direito de falhar, de errar, porque cada erro, cada falha é menos 100, 200 clientes que você deixa de conseguir prospectar. Então é muito bacana, é gratificante, porque você transforma as pessoas às vezes com uma palavra, com uma sugestão, com uma dica, com um atalho, né? E eu estou há 14 anos, graças a Deus, fazendo o que eu mais gosto, aqui ajudando as pessoas e me deixando o meu legado como ser humano.
A gente contou hoje à noite para as pessoas que não adianta mais hoje só ser bom, você tem que ser excelente, excepcional para se manter no mercado. O mercado está muito competitivo, a tecnologia, a ciência está aproximando e tirando os diferenciais. As coisas que eram muito, as diferenças que eram muito grandes, elas se aproximaram. Então hoje é o pequeno detalhe, é o que você faz com um pouco mais de zelo, com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de atenção. O que deixa uma referência positiva é que muitas das vezes vai fazer toda a diferença. Hoje, quais são as empresas que estão se diferenciando no mercado? Quem consegue imaginar o próximo passo? O que vai ser depois de amanhã? Como será que o meu consumidor vai consumir? O que ele pretende? O que ele vai gostar? Como ele vai gostar? De que forma ele gostaria de ser atendido? As pessoas e as empresas que conseguem se antecipar aos fatos e propor isso de uma maneira atrativa é quem está na frente, é quem vende mais, é quem vende com maior valor agregado, é quem vende com mais rentabilidade. A dica que eu dou para os universitários é que conhecimento é a ferramenta, é o maior patrimônio que uma pessoa pode ter, é o conhecimento. E esse conhecimento sendo colocado em prática da forma adequada, no momento adequado, olhando para frente, pode te transformar numa pessoa altamente competitiva. E você tem que aprender que o conhecimento também é volátil, né? O que tu conhece que é muito importante hoje, amanhã pode não ser. Então a atualização, ela deve ser permanente. Você deve estar sempre buscando, tentando turbinar o que você já conhece e se diferenciar, trazendo a maturidade, o conhecimento do passado para a atualidade, né? Ou seja, o que você aprendeu alguns anos atrás pode até não ser referência, mas é referência ainda em algumas coisas. Ela pode fazer com que você consiga subir alguns degraus que outras pessoas que estão iniciando agora não passaram, como a crise, por exemplo. Todo mundo tem uma geração inteira, 2 gerações inteiras que nunca tinham passado por uma crise. Eu sou de uma idade, né? Não sou velho, eu sou um jovem de 54 anos, eu só sou mais jovem há mais tempo. Mas eu já passei por N crises. Eu fui vendedor do tempo que você tinha 3 tabelas por dia. Você saía de manhã para trabalhar, tinha uma tabela, de tarde, depois do almoço, tinha outra tabela, e na hora de fechar o fechamento do dia, tinha mais uma outra tabela de preço. Era uma coisa de louco. E as 2 últimas gerações de profissionais nunca passaram por esse tipo de crise. Né? Então, as crises e o que você passou de dificuldades para trás te fortalece, diz que deixa com couro grosso, né? Mais resistente, e as coisas que vêm com mais dificuldade você encara de uma maneira mais, como é que eu posso dizer assim, mais otimista e não tão pessimista como a gente está vendo que as gerações estão enfrentando agora. Está todo mundo muito de cabeça baixa. Não, levanta a cabeça, a gente tem que fazer isso rodar. Falta água na sua casa? Na sua empresa? No próximo bloco nós vamos falar de crise hídrica no DF, suas causas e possíveis soluções. A gente volta já. Quem acompanhou os noticiários no ano passado, vendo o drama da falta d'água em São Paulo, nem imaginava que Brasília passaria por uma crise hídrica, pois esse é um drama real, atual e tem afetado milhares de pessoas aqui no DF. Sobre as razões e soluções para esse problema, o professor Henrique Moreira conversa com o presidente da CAESB, Maurício Ludovici. Acompanhe a entrevista. Quando foi planejada, no final da década de 1950, a expectativa era de que Brasília chegaria ao ano 2000 com 500 mil habitantes. E esse foi o número usado para definir as necessidades em diversos setores, como habitação, saúde, transporte e também para o fornecimento de água para a nova capital. Apenas 10 anos depois de inaugurada, Brasília já havia ultrapassado o número de habitantes previsto em muito. Para dar conta dessa verdadeira explosão populacional, foram feitas readaptações nos projetos originais, o que evidentemente não garantiu, entre outras coisas, água para todos os brasilienses. Para falar sobre a atual crise de abastecimento de água que a população do Distrito Federal enfrenta, convidamos o presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do DF, o engenheiro Maurício Ludovici. Maurício, muito obrigado por sua presença. É um prazer tê-lo conosco aqui no estúdio Uniceub. Prazer é todo meu, Henrique. Estou à disposição. Maurício, num artigo que você publicou muito recentemente, você listou algumas das razões, ou diríamos assim, uma espécie de um diagnóstico. Por que nós estamos enfrentando esse problema, né? A questão da falta de chuvas, que essa é a mais notória, mas também outras questões que têm a ver com a ocupação irregular do solo, captação irregular de água, enfim, você fez um verdadeiro diagnóstico. Tá bom, o diagnóstico está aí. E o que fazer agora, Maurício? Investir, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer os investimentos necessários, infelizmente, durante muito tempo.
E isso é uma coisa que está acontecendo no Brasil inteiro, né? As obras de infraestruturas, elas não acompanham, ou começam e param, o que é lamentável isso. Mas o que a CAESB está fazendo agora são os investimentos, né? Investimentos estruturantes, né? Investimentos como a captação nossa no Corumbá, né? Que é extremamente importante, que estava paralisada, é um projeto de 2010, mas que em 2014 estava paralisado. Quer dizer, uma obra tão importante que fica parada todo esse tempo. Infelizmente, isso está acontecendo, né? Nós estamos também acertando e buscando os recursos com o governo federal para fazer o Paranoá, que é o segundo pilar desse plano de investimentos da CAESB, para garantir água até 2050. E, finalmente, nós estamos com as obras já iniciadas do sistema do Bananal, que é um sistema menor, é um excelente reforço aqui para a região central do Distrito Federal. Então, isso é fundamental. Investimento precisa ser feito. E o controle no uso e ocupação do solo, sem dúvida. Maurício, uma coisa que tem causado muito desconforto, né, é o fato de que o racionamento, as medidas de restrição, não têm atingido a população de uma maneira muito democrática. Há essa reclamação. O que fazer, né? Isso é verdade? Como é que vocês estão lidando com essa questão de onde e para quem restringir o uso da água? Simples, é uma decisão técnica. É uma decisão seguinte. Nós fazemos isso, e é democrática. O rodízio, como nós estamos aplicando, por exemplo, a situação mais crítica é do descoberto. O que nós estamos fazendo com o descoberto? Dentro do descoberto, na bacia de abastecimento, na área de abastecimento do descoberto, todo mundo, né, que recebe água do descoberto passa pelo rodízio, sem distinção de renda per capita, por exemplo. Então, nós estamos fazendo intervenções e rodízio no Parkway, em Águas Claras e também no Areal. Então, não existe isso. Aqui no Torto Santa Maria, nós começamos agora a fazer a redução de pressão, né? E é importante lembrar as pessoas que o sistema Torto Santa Maria, ele abastece realmente o plano piloto, ele abastece o Lago Sul, Lago Norte, mas ele também abastece Varjão, Paranoá e Itapuã. Então, o que a gente trabalha é com a área de abastecimento de um determinado manancial. Maurício, agora uma questão mais técnica para o engenheiro, né? Por que a questão do saneamento básico no Brasil, ela se transformou nessa tragédia, né? A gente tem índices de acesso da população a esse serviço que são verdadeira vergonha para todos nós e que não condiz com o nosso desenvolvimento econômico. E aí a tua palavra como um especialista, já que a gente está na academia, a gente sempre busca a palavra do especialista. Como é que a gente resolve isso? Não estou falando só da questão de Brasília, mas do Brasil de uma maneira geral, que não se investe em saneamento. Isso é uma pena, né? Eu acho que está mudando. Eu acho que a conscientização da população, dessa relação com o meio ambiente, né? Com o uso e ocupação do solo, que tem que ser ordenado, né? Nós estamos com grandes cidades, colocando um estresse muito forte no meio ambiente, nos recursos hídricos. Então, eu acho que, a princípio, a gente precisa ter educação, responsabilidade e também, né, seriedade no trato da coisa pública. Então, tem que fazer os investimentos, né? Tem que ser investimentos sérios, né, que deem resultado. E mais importante, que eles tenham início, meio e fim. Isso é fundamental, a gente tem que garantir o fluxo e o desempenho da obra, para que ela possa atender, né, a população. Na minha opinião, eu acredito que, por exemplo, para a gente sair dessa crise, é fazendo investimento em infraestrutura. Porque o investimento em infraestrutura, o que ele vai fazer? Ele vai resolver o problema da geração atual, porque ele vai gerar emprego e renda, e também das futuras. O grande problema que a gente sempre vê no Brasil, nessas áreas de infraestrutura, é a dificuldade de se fazer projetos, né? Porque a gente já viu aí que recursos, muitas vezes o recurso está ali, né? A gente viu agora na crise penitenciária, tinha dinheiro, mas não tinha projeto, né? Então... Isso é verdade, isso é uma coisa que eu acho que a engenharia, principalmente consultiva no Brasil, está sofrendo muito, né? E a gente recuperar esses cérebros, né? Muitos profissionais de porte que nós tínhamos na década de 70, 80, infelizmente, essa sucessão de crises na engenharia afetou muito, né? Principalmente na área de projetos. Então, a gente tem projetos que não são adequados, com o orçamento, às vezes, deficiente, e a própria concepção, né? Então, isso realmente é uma coisa... E aí você coloca um outro componente que é muito complicado, que é a questão do superfaturamento, a questão do uso indevido desses recursos, da propina, que é o que a gente tem visto. Isso também prejudica bastante o trabalho eu acho que isso do planejador. Exatamente, isso é um fato lamentável. Eu acho que isso aí a gente tem que acabar. Eu acho que a gestão séria do recurso público é fundamental, né, para garantir os investimentos nessas obras de infraestrutura que são demandadas pela população brasileira, que, aliás, tem o direito de ter
educação, saúde, esgotamento sanitário e abastecimento público de qualidade. Legal. Olha isso, eu queria que você dissesse nós estamos aí com os reservatórios com níveis bastante baixos ainda, né? Pode ser que venha chuva, pode ser que não venha, e nós estamos há 3 meses do período de seca. Eu queria que você desse uma palavra para o nosso espectador, para dizer para ele qual é a nossa expectativa, ou qual é a expectativa da CAESB em relação a esse problema. Bom, a gente está trabalhando em alguns planos de contingência, né? Mas a minha recomendação, eu acho que é fundamental que a gente adquira esse hábito saudável, inclusive, de utilizar bem o recurso hídrico, ou seja, o uso racional da água. A gente tem que mudar aquela cultura de desperdício, né? Então isso é importante, que a gente leve isso não só quando acabar essa crise, né? Depois dela, nós temos que continuar, né? O uso, preservar os nossos recursos hídricos, que é fundamental para agora e também para o futuro. Para as futuras gerações. Exatamente. Maurício, muito obrigado, foi um prazer enorme tê-lo conosco. Disponha sempre, para mim foi uma honra. Ok. Voltamos na próxima semana com mais uma edição do Estúdio Uniceub, discutindo os assuntos mais importantes para todos nós. É domingo, às 10 da manhã, aqui na Band, hein? Até lá! E no próximo bloco, um festival de cinema dedicado ao debate das questões de gênero. A gente volta já. Está em cartaz no CCBB a mostra Um Outro Eu Mesmo, variações sobre gênero no cinema. Sobre esse tema tão importante, entrevistamos Daniela Marinho, produtora executiva da mostra. Na entrevista, conversamos sobre as necessidades de falarmos sobre esse assunto que é tão polêmico, sobre percebermos as diferenças com menos preconceito e mais naturalidade, sobre os aspectos legais que envolvem essa questão e, principalmente, a beleza da sétima arte em retratar tão bem esses dramas humanos. Confira na reportagem. Algún día tendrás que contármelo todo sobre mi padre. No basta que me digas que murió antes de que yo naciera. No es un asunto fácil de contar. Me imagino. Si no, ya me lo habrías contado. No he podido dormir. De onde surgiu a ideia de montar uma mostra de cinema sobre essa temática com o nome Um Outro Eu Mesmo? Então, o projeto surgiu lá em 2014, né, uma parceria com o Gustavo Galvão, que é o curador, e esse tema surgiu para ele muito em uma constatação de que o cinema hoje é muito recorrente, né, ao tema que se refere ao gênero, à diversidade, a que o cinema está expandindo essa noção desse binarismo, né, entre homem e mulher. A gente não está mais dividindo o mundo mais entre esses dois gêneros, né, a gente percebe que é muito limitada essa divisão. E no mundo do cinema, desde 2000, a gente vê um boom dentro do cinema contemporâneo de filmes que tratam esse tema. E aí partiu da percepção de que esse tema também vem um pouco anteriormente, por isso alguns filmes um pouco anteriores, mas a maioria é pós anos 2000. E o nome é porque essa temática está intimamente relacionada com a questão de identidade. Então esse nome é uma evocação poética inspirada em Mia Couto para trazer essa ideia de que esse assunto está ligado diretamente com identidade. Esse não é um tema que está simplesmente na moda, ele ultrapassa a moda. Esperamos que ele fique durante um bom tempo porque é um debate muito importante, né? Sim, necessário, diria, até porque se a gente for observar como o mundo está, quantas pessoas sofrem diariamente, quantas pessoas morrem. Eu acho que isso é mais grave, pessoas morrem por serem diferentes do que certas pessoas esperam. Então, isso que gera violência, que ela é gerada pelo preconceito, pela ignorância. Então, é um tema que a gente diz na moda porque agora finalmente ele veio à tona. Né? Porque nós somos mais conectados, né? Nós temos que estar mais abertos ao outro, porque assim, os temas estão circulando muito mais, né? O mundo é muito mais, interage muito mais, assim, as pessoas têm mais informação hoje em dia, têm mais acesso. E é importante que esse tema fixe, que ele não seja mais um grande tabu, para que as pessoas parem de sofrer, simplesmente isso. Mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. A mostra é composta por 25 filmes, além de outras atividades, certo? Certo. A mostra é composta por 20 longas-metragens e 5 curtas, de 12 países diferentes, porque é para abarcar essa diversidade mesmo. Não tem só filmes da Europa, né, onde o tema é muito mais debatido há muito mais tempo, mas tem
filmes inclusive da Argélia, da Turquia, que são países que esse tema é um pouquinho mais delicado. É muito mais polêmico, delicado E a gente também contou com um debate que aconteceu ontem com a Jaqueline de Jesus, a Clara Chavot, que é a atriz do filme Tirésia, que é um filme também que está sendo exibido na mostra, e do curador Gustavo Galvão. Qual o critério de seleção para a escolha dos filmes feito pela curadoria? Ele se pautou bastante pela diversidade no tema. Então ele pensou, tem que ter filmes que abordem o universo feminino pela perspectiva feminina, tanto que 10 filmes da mostra são dirigidos por mulheres. Tem que ser abarcada a questão da pessoa trans, por isso que temos filmes em que esse assunto é diretamente relacionado, como o Hedwig, o Tirésia, o Lawrence Anyway. A questão da não identificação direta com o que é esperado do estereótipo do gênero, né? Por exemplo, menino tem que gostar de boxe, de futebol, e menina tem que gostar de balé. A gente tem, por exemplo, o Billy Elliot. A gente não está questionando se o menino se identifica, se ele afetivamente se interessa por meninos ou por meninas. Não, ele simplesmente quer dançar balé, ele nem é um menino que se veste como menina. Ele nem se identifica com outro gênero, ele simplesmente sai da expectativa do que é esperado de um menino. Mas também tem filmes, que já é o caso do Tomboy, que é uma menina que não se identifica como menina, se identifica como menino. E é o mesmo caso da Minha Vida em Cor-de-Rosa, que também vai ser um tema, só que do caso oposto, vamos dizer, que é um menino que se identifica como menina. Então tem desde esse assunto na infância, esse assunto na vida adulta. A ideia foi sempre trazer a pluralidade do tema. E esse projeto está sendo especialmente importante para mim, porque eu já venho trabalhando em produção de cinema há mais de 10 anos. E agora que eu sou estudante de Direito, eu vejo como é importante sensibilizar a sociedade para esse tema. Porque a troca do nome social, que é uma coisa muito simples, é fundamental para as pessoas que passam por essa transição de gênero. E isso é só um dos pontos? É só um dos pontos. Elas serem bem recebidas, sabe, pela promotoria, pela justiça, pelos advogados, pela sociedade, é fundamental. Quem vem assistir os filmes? As pessoas comentam, como reagem, como é? Eu acho que por estar num espaço aberto, com entrada franca, né, como aqui o Centro Cultural Banco do Brasil, eu encaro essa mostra como uma porta de entrada. Então, para pessoas que ainda não se familiarizaram com o tema, para pessoas que ainda não entenderam a complexidade e para elas poderem compreender o outro. É uma mostra para abrir essa porta para a tolerância. Às vezes até para familiares, amigos de pessoas que enfrentam essa realidade. Isso para ver que é mais comum do que eles imaginam, porque eu acho que quando isso acontece no ambiente familiar, parece muito estranho, parece uma coisa de outro mundo. E quando você vê filmes que retratam essa história, você percebe como é mais universal do que pensado. Como poderia ser muito mais simples. Exatamente. Desses filmes da mostra, qual você escolheria para comentar pra gente? Eu escolheria o XXY, que é da Lúcia Puenzo, um filme argentino, dirigido por uma mulher e que trata desse assunto que todo mundo que vê se choca por não ter conhecimento antes, que é do intersexo. Né? Uma adolescente que a gente identifica como uma menina, né, fisicamente, mas que ela não sabe se ela é menino ou menina e ela tem essa questão física mesmo, né, de realmente... Ela precisou fazer um tratamento hormonal para poder se identificar com o gênero feminino. Mas chega na adolescência, que é o momento que você você está criando a sua identidade, você está confuso, e aí ela passa por essa crise de identidade. Passo recado para as pessoas que estão em casa para aparecerem aqui na mostra. Tem programação mais hoje e amanhã. E é fundamental a gente ver esse filme para a gente conhecer um pouco mais o outro, né? A gente se abrir e poder receber com mais amor e tolerância. Esperamos que você tenha gostado do programa de hoje. Sobre o Festival de Cinema aqui no CCBB, aproveite que esses são os últimos dias. Na semana que vem a gente se encontra de novo aqui na Band com uma reportagem especial sobre a série Black Mirror, comunicação e novas tecnologias. Você não pode perder. A gente se vê. Até lá.